Então, chegamos no epílogo, né? Nosso quarto bate-papo sobre o mesmo tema, sobre a Ucrânia, e mais pontualmente sobre a guerra na Ucrânia, sobre as tropas russas, sobre os bombardeios do dia 24 de fevereiro de 2002. Então, a guerra foi startada. Eu fiz assim, eu coloquei ali uma crise que passa a ser também militar, porque já era uma crise política, já tinha uma crise de ideias, tinha uma luta por soberanias, como se fosse um barril de pólvora na panela de pressão que aconteceu. Como dizem alguns teóricos na internet, e eu concordo, a primeira vítima de uma guerra é a verdade, é a informação verdadeira, é a capacidade de discernimento das pessoas. E quando vem a guerra, os ânimos se acirram e tudo aquilo que eu tenho de ruim e de bom brota, principalmente de ruim. Estava pensando assim, qual foi a causa da Primeira Guerra Mundial? O arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, visitando a Bósnia-Herzegovina, foi assassinado por um estudante sérvio. Não. Foi o estopim da guerra. Talvez se uma saliva saltasse de um opositor no seu oponente, fosse a razão da guerra. Quando tu estuda a Primeira Guerra, tu estuda ela. Vem nada da crise do imperialismo, vem do espaço que a Alemanha está querendo, não para, vem da crise lá de 1873, a expansão de... Cara, como é que eu posso resumir a história numa frase? A causa da Primeira Guerra do Golfo, a invasão das tropas iraquianas ao Kuwait. Não, meu amigo. Saddam Hussein virou um monstro de quem o criou. Saddam Hussein agora põe as manguinhas de fora. Saddam Hussein também quer criar uma unidade árabe. Saddam Hussein quer que o barril de petróleo seja cotado pelo euro e não pelo... Cara, vai buscar as raízes desse conflito. As causas da Segunda Guerra do Golfo. O Iraque tem armas de destruição em massa, dizem os americanos. E não era nada disso. Nada. Mas talvez os livros de história tragam isso como principal argumento. Não. O petróleo do Iraque estava caindo na mão da França, da Rússia e da China. Vamos buscar isso, cara. Causa da invasão ao Afeganistão em 2001. As tropas foram retiradas no ano passado. Ninguém mais fala disso. As causas não foi porque lá vivia parte do Al-Qaeda que botou as torres gêmeas abaixo. Não, para buscar as razões. Então, qual é o meu papel como professor, como quem estuda isso? Não, quem sabe isso, porque todo dia eu estou descobrindo alguma coisa. É apresentar as duas versões para vocês. A versão ocidental e a versão oriental. A versão... Cara, eu tenho uma dificuldade. Aqui, ó. Eu não consigo, eu tenho meio dislexia, eu acho. A versão do Ocidente, a versão do governo ucraniano, a versão do governo norte-americano, a versão da União Europeia e a versão dos russos. O argumento utilizado por eles. Mas eu não concordo, senhor. Que bom que tem um poder crítico. Que bom que consegue tirar e avançar. Que bom que não fica só no arquiduque Francisco Ferdinando, na invasão ao Kuwait, que não fica só na arma de destruição em massa, que não fica que tem um grupinho do Al-Qaeda, Bin Laden deve estar no Afeganistão, por isso que foi invadir. Que bom que tu é um crítico, bom que tu conseguiu construir informações geográficas, históricas, econômicas, geopolíticas, conseguiu integrar tudo isso. Não é só isso, senhor. Que bom. Que bom. Pois bem, aqui eu coloco primeiro a versão ocidental e do próprio governo da União. Não esqueçam que em 2014 o bicho pegou por lá. Em 2014 tiraram um presidente, foi o nosso encontro passado, apoiador da Rússia, um representante russo na região, que foi destituído por uma oposição na chamada Revolução Laranja,
quando a oposição ocupa as praças de Maidan, ou de Maida, Praça de Maida, em Kiev, apoiada, inclusive, por extrema-direita, e passa a governar para o Ocidente, e passa a namorar, ou continua namorando com o Ocidente, cada vez mais próximo da OTAN, cada vez mais próximo da União Europeia. Um especialista disse assim: a Ucrânia é um país só de 30 anos. Então, há 30 anos, a Ucrânia saiu de um bloco chamado União Soviética. A Ucrânia não tem só 30 anos. A história daquele território não é só de 30 anos. A Síria vira Síria depois da Segunda Guerra Mundial. A Síria, depois da Primeira Guerra, é dividida em 5 regiões de 5 países imperialistas interessados ali, principalmente a França, a Inglaterra, mas a França. Então, eu posso usar argumentos, mas eu posso também olhar a luz. Primeiro argumento, a truculência russa. Nós vivemos ainda no Ocidente a ideia equivocada, digo eu, mas fique à vontade de ter a sua opinião, de que a Rússia é um país autoritário, a Rússia o socialismo foi autoritário e o capitalismo foi democrata. Então, baseado nessa ideia equivocada, construída ao longo de 45, mas antes já vinha, né? Desde a criação da União Soviética, que o Ocidente diz o demônio mora lá, o ditador mora lá, o tirano lá habita, o tirano veste vermelho. Eu vou te mostrar países do leste, países socialistas, que foram autoritários, sim. A Rússia foi, por que não? É ainda hoje? Sim. Mas eu vou te mostrar países do Ocidente, capitalistas, que foram e são autoritários. O autoritarismo não pertence nem ao capitalismo, nem ao socialismo. Não, senhor. Autoritarismo socialista, que vem do tempo da Guerra Fria, da desinformação, da guerra cultural plantada e pregada. A Rússia é uma grande ameaça à civilização ocidental. Então, para impedir que a Rússia avance em direção aos nossos interesses, aos nossos sonhos de liberdade, necessário frear tudo isso. A Rússia não respeita o processo democrático vivido na Ucrânia. Quando eu digo processo democrático, eu posso sublinhar esse democrático. Porque quando eu falar de guerras híbridas, eu vou criar um contraponto a essa ideia de que há uma democracia nessas manifestações populares, nem tão populares, que a Ucrânia viveu em 2014. Ah, sim. E adotaram individualizar a guerra. Quando eu crio um rosto para a guerra, eu estou resumindo, eu estou simplificando toda uma questão de conflito. Então, Putin é um demônio. Falei para você no primeiro encontro que senti vergonha de assistir um tal de programa fantástico da Rede Globo no último domingo, em que mais da metade do programa foi dedicado a demonizar um demônio. Quando eu digo demonizar um demônio, é assim, ó, não há anjo em geopolítica, não há mocinho em geopolítica, não há o certo e o errado, há interesse em relações internacionais. O próprio Obama usou o exército americano, que é um presidente democrata. O presidente Kennedy, a guerra do Vietnã. O presidente Clinton, em Belgrado. Então, cara, não tentem botar carimbo de mocinho bandido, porque amanhã tu pode quebrar a tua cara. Então, a gente diz, se não fosse esse Putin, não haveria guerra. Será? Putin pode sintetizar uma ideia. Putin pode resumir um sentimento de tantos outros interessados. A guerra não é do Putin, a guerra é de interesses. Esses argumentos ocidentais que nós escutamos na grande mídia, e que devem ter suas verdades, eles obscurecem outros argumentos. Por exemplo,
o interesse nessa fabulosa tonelagem, quantidade de recursos minerais ucranianos. No primeiro encontro, eu falei para vocês o quanto tem de manganês, de minério de ferro, de urânio, de titânio, o quanto é importante na circulação de gás natural na Europa, esse país chamado Ucrânia. É a terra mais produtiva, é o país que tem mais área a produzir. Falei também que 28% de toda a produção de trigo do mundo, trigo é um produto que o Brasil importa em quase 50% do que usa, trigo é pão, sai ou da Ucrânia ou da Rússia. Então, todo esse interesse fica obscurecido. A questão da hegemonia norte-americana. Avançar em direção à Ucrânia é cercar a Rússia, é diminuir o tamanho da Rússia, é reduzir a soberania daquele país que representou, junto com os Estados Unidos, obviamente, agregado à União Soviética, essa Rússia, as duas grandes supernações ao longo de 40 e tantos anos. E que ainda tem uma importância geopolítica na região, principalmente se nós pensarmos que a proximidade entre Rússia e China é muito grande e pensarmos que a hegemonia americana diminui a cada dia. Não temos a certeza, como tínhamos anos atrás, que daqui a 20 anos os americanos serão a potência unipolar que sonham em ser. E a questão do gás natural, os recursos energéticos, 80% dos recursos de combustíveis utilizados na Europa Ocidental, quem fornece é a Rússia, principalmente através de oleodutos e gasodutos que passam pela Ucrânia. Então, quando eu uso esses argumentos rasteiros, eu estou escondendo esses argumentos com maior profundidade. Argumentos, esses todos tu conhece. Alguns daqueles tu domina também. Quais são os argumentos da Rússia? Primeiro, com a ampliação das tropas da OTAN, ou dos países, desculpem, e das armas, consequentemente, da OTAN, em direção ao leste europeu, que já está dominado pela OTAN, a Rússia vai ficar cada vez mais fragilizada. A defesa russa diminui. Vamos pensar o seguinte. Quando a OTAN é criada, em 1949, vai olhar no mapinha que eu estou apresentando aqui, a OTAN tinha praticamente 13 signatários. Deixa eu fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas se eu considerar que Reino Unido é formado por 4 países, embora seja 12, 13, é esse o número. O ciclo que assinaram. Esses países que eu estou narrando aqui, exceto a Alemanha, faziam parte do Pacto de Varsóvia. Esse é o mapa que eu estou te mostrando aí, um desses cantos aqui da Terra. Pois, com o fracasso do socialismo real, pois, com a fragmentação da União Soviética, com a queda do muro, mais países se somam à OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança que serve hoje aos interesses americanos. Toda vez que o Conselho de Segurança da ONU disser que não deve intervir, que não deve fazer aquilo que os americanos querem fazer, os americanos têm a OTAN como uma organização. Agora, olha que curioso, vou fazer um parênteses. Eu estava lendo que as tropas, que o armamento, que a estrutura bélica russa é maior que da OTAN. Não tenho a informação final disso, mas eu peguei isso num artigo bem interessante. Mas a OTAN não pode estar na minha fronteira. E eu tentei mostrar para vocês ao longo dos encontros. E a OTAN chegou na Romênia, país que era satélite da União Soviética, na Bulgária, na República Tcheca, na Eslováquia, chegou nos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, chegou na Polônia e quer também incluir, quer cooptar a Ucrânia.
pode ser arriscado, é temeroso para a questão da defesa e dos interesses russos. Salta de 13, 12 países em 49 para 28 países. Inclusive, a própria Rússia é um país observador, é um membro observador. Botar mísseis antiaéreos na Polônia é complicado para a Rússia. O que a Rússia diz? Eu cuido da Polônia se alguém tem que cuidar. É uma discussão que avança de longa data. A geopolítica do Mar Negro, que envolve o Mar Negro, que nós conversamos no primeiro encontro, a importância do Mar Negro, que é onde está depositada a esquadra, a Marina Mercante, a Marina Comercializa, que exporta, que importa da Rússia, e também os navios de guerra. A esquadra russa ela fica no Mar Negro, na sua maioria, porque se a gente olhar os 30 mil quilômetros de extensão de litoral da Rússia, boa parte deles estão congelados em boa parte do ano, não são mares perenes, no sentido de poder chegar e sair com a embarcação vira gelo. O argumento da Rússia também, então, como é que eu vou entregar na mão do Ocidente o mar que serve a minha marinha? Né? Complicado, isso é um argumento da Rússia. Não reconhecimento por parte da Ucrânia das independências das províncias que falam russo. Desde 2014 há essa disputa. Em Donetsk, uma província na porção oriental, está aparecendo nesse mapa aqui, e também Luhansk, além da Crimeia, que a Rússia incorporou em 2014, mas que não há um reconhecimento de boa parte do mundo nem da ONU. Então, essas províncias que disseram, nós não queremos mais ser ucranianos, queremos ser pró-Rússia ou independentes, questões pontuais de cada um, não são respeitadas. O mapa está mostrando a localização dessas três regiões. Combate ao governo o governo próximo da União Europeia. Falei que daqueles 6 governos, desde 2014, o único que representou o interesse russo, que ficou de 2010, se não me engano, a 2014, e perdeu a boca. Foi corrido. Os demais são governos pró-Estado mínimo, governo mais à direita, mais conservadores, mais de namoro com o Ocidente, mais de, quem sabe, ingresso na União Europeia. Isso não agrada os russos. E aí é uma outra seara que a gente não vai aprofundar aqui. Mas que esses governos são apoiados por grupos nazifascistas. Há imagens que mostram grupos que lutaram em outros conflitos do planeta, grupos nazifascistas, neonazistas, que hoje estão na Ucrânia. Inclusive um grupo na região de Azov. Pega o rosto dessas pessoas, estava lá, está aqui. Boa parte desses apoiadores, não a maioria, não tem essa informação, desses governos ou da Revolução Laranja, são de extrema-direita, mas não vamos longe. O Brasil criou o MBL, o Brasil criou vários jovens de extrema-direita nos movimentos de 2013 e 2014, inclusive levaram ao golpe da presidenta Dilma. Esse interesse, falamos pouco, mas está aparecendo no mapa aqui também, do gasoduto Rússia-Alemanha, havia uma linha que passava pelo Mar Báltico de gás natural que foi duplicado. Eles chamam de gasoduto Nord Stream 2, Nord Stream 2, que está para ser inaugurado, já foi inaugurado, mas que a própria Alemanha dispara tudo. Então, com a guerra, como é que fica a energia da Alemanha, os combustíveis que a Alemanha importa da Rússia? Como é que fica a Rússia sem fornecer esse combustível? Que é boa parte... Outro dado, né? Boa parte... Os americanos exportam boa parte do gás natural, chá de xisto, no mar. Então, é uma grande receita, uma grande renda do PIB americano. A venda de gás natural que disputa com os russos. Está envolvido. E eles argumentam as questões das guerras híbridas. Eu acho bem interessante falar sobre isso. Guerras híbridas é um conceito surgido já no século XXI, ao que chega ao meu conhecimento,
de um pensador de Moscou. Dali surge a ideia. Há um livro que eu comprei recentemente de um professor da URGS, inclusive, que fala sobre guerras híbridas, que diz que a guerra ela não precisa mais ser uma guerra de armas, explosivos, destruição. A guerra pode ser a guerra no campo da comunicação. Então, nós tivemos um governo eleito recentemente na história do Brasil, eleito em cima de fake news, falando em mamadeira de piroca, em kit gay, sabe, uns absurdos, criando ideias sobre pessoas que não tinham fundamento, robôs comunicando isso. E para isso, se necessário for, eu vou inclusive me apoiar na extrema-direita, inclusive me apoiar em grupos nazifascistas, que vão cumprir esse papel de fomentar a destituição de governos mais socialmente responsáveis. Eu poderia citar como exemplo das guerras híbridas a destituição do governo democraticamente eleito de Evo Morales da Bolívia. Eu poderia falar como exemplo de guerras híbridas a destituição do governo de Honduras em 2014, se não me engano. Eu poderia falar como exemplo de guerras híbridas a destituição do governo impeachment, do governo do Paraguai, do senhor Fernando Lucas. Eu poderia usar aqui o golpe na presidenta Dilma em 2016, eu poderia usar a Primavera Árabe. E quando eu falo isso, eu não estou tirando, por favor, a legitimidade da causa que leva as pessoas à rua, mas a maneira como tudo isso é constituído. Então, o que diz os russos? Que há um processo de construção dessas guerras híbridas da Ucrânia também. Que ali homens bancados pelo neoliberalismo, pelo Estado mínimo, pela falta de compromisso com a questão social, com a população mais carente, e que mina, se é o argumento deles, por favor, e que mina governos democraticamente eleitos. É o que aconteceu em 2014 na Ucrânia. Saiu o presidente pró-Rússia, e eu não estou aqui dizendo que a Rússia é um governo, um Estado, um país que está preocupado com a sociedade. Eu não estou falando isso, porque é um conceito de guerra aí. Os russos usam esse argumento. Eu, particularmente, levo em consideração muitos argumentos das guerras híbridas, tá? Mas, por favor, vocês fiquem à vontade. E, por fim, moçada, essa discussão toda poderia ser discutida no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU ele tem 15 membros. 5 são permanentes, são as potências nucleares, potências que têm bombas atômicas, mas as primeiras, né? Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, Inglaterra. E mais 10 países que vão girando, que representam regiões. Dos 15 membros, os 5 permanentes têm direito a veto. Toda vez, por exemplo, pode ter 14 votos a favor da condenação à guerra. Mas a Rússia, que é interessada nisso, eu não condeno. Eu acho que a guerra tem que acontecer. Nada vai acontecer. Nada vai frear a guerra, entende? Dos 15 membros, 5. E na hora de uma votação, dos 15 membros, 9 têm que votar a favor, ou de uma intervenção militar, ou condenando uma intervenção militar. Como o Conselho de Segurança não vai resolver esse problema, do Conselho de Segurança, tu vai para a Assembleia Geral da ONU, que os 193 países se reúnem. Normalmente é o contrário, né? Da Assembleia Geral, tu chama o Conselho de Segurança. E aí, no dia 2 de março, essa notícia é quentinha, a Assembleia Geral da ONU se reuniu para discutir a questão da Ucrânia. E como é que foi o resultado dessa votação? 141 países condenam a invasão russa. 5 países são favoráveis, não condenam, são pró-intervenção. Quem são eles? A própria Rússia, a interessada do momento, a Bielorrússia, a Coreia do Norte, a Síria e a Eritreia. E 35 abstenções, entre elas
a China. Isso pode ser um recado, isso pode ser um sinal, isso pode ser um indício de que não sou tão contra a Rússia assim. Claro que o desdobramento da guerra são infinitos, né? Como, por exemplo, o mercado financeiro do cidadão russo encolheu. Essas transações virtuais que a China tinha com o resto do mundo não está facilitado. Claro que o gasoduto, claro, por exemplo, cidadão russo não pode entrar, os oligarcas, principalmente russos, está muito com oligarcas, nessas fortunas criadas. O dono do Chelsea, por exemplo, time pegando o Palmeiras, agora foi campeão mundial, de futebol, não sei o quê. Ele quer vender o Chelsea, ele não pode mais pisar na Inglaterra. Por exemplo, para ser bem rasteiro, deve aumentar o preço do pão. Mais um argumento para aumentar o preço do pão, deve aumentar o preço do gás natural. A guerra. Obviamente que ninguém é favorável à guerra. Obviamente que ninguém quer a fome. Obviamente que ninguém quer, mas elas acontecem. Criaturas humanas é o que somos. E bom senso, eu não sei se foi feito para ser utilizado pelo ser humano. Meu papel aqui foi construir com vocês uma história e leva tempo. Em 4 encontros. Para poder, nesse encontro, dizer, olha, os interesses são esses. Valeu, muito obrigado. No meu YouTube, no meu Instagram, tem vários outros. Eu explico o Afeganistão, enfim, cara. Meu papel é tentar diminuir um pouco a desinformação dentro de minhas limitações. Eu tenho dito que a ignorância é um solo fértil. O fascismo é um solo fértil para os déspotas. Então, enquanto eu puder trazer verdades que não só a deles, não só a da grande imprensa, eu estarei aqui. Obrigado, moçada. Foi cansativo, mas foi prazeroso. É nóis.